Aê! Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo. Hoje eu quase me atrasei, mas estou aqui. Cheguei a tempo, pois hoje eu fui ao cinema, abandonei tudo que estava fazendo, falei assim para todo mundo, não quero saber, irei ao cinema hoje, colocarei minha super máscara, vou ali rapidinho ver uns filmes, depois eu conto quais foram os filmes que eu vi. Na verdade eu só vi um, né? Eu queria ver dois, mas não deu tempo. Mas eu estou muito feliz e quando eu vejo filmes nos cinemas eu fico assim, ó, desesperado, já feliz, já querendo falar um monte de coisa. Então vai ser super bacana. Nosso programa Guia do Cinéfilo começando, edição número 77 já. Caramba, eu tô ficando já velho, meu Deus do céu. Olha só, 77 pessoas já passaram por aqui para falar sobre cinema comigo. Olha que eu não sou nem o Pedro Bial, mas não tem problema. Aqui é um humilde cinéfilo falando com todos vocês. O pessoal que está ao vivo com a gente pode mandar mensagem aí, mandar esse oi. A gente vai entrevistar uma pessoa super bacana, sabe tudo sobre produção cinematográfica. Vamos conversar com ela, que sabe tudo. E vocês vão ver que vai ser um papo super bacana, super divertido. E espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Lembrando que as outras 76 entrevistas estão disponíveis no nosso YouTube, tá bom? Tem no YouTube da TV Caeté e tem também lá no Guia do Cinéfilo, tá bom? Eu sei que muita gente acessa pelo Guia. Então, não deixem de assistir todas as entrevistas, tá bom? Vamos apresentar aqui a minha convidada de hoje para a gente começar o nosso papo. A nossa convidada de hoje, ela é produtora. Vocês que ficam pedindo para trazer os produtores aqui, ó, mais uma produtora para a gente conversar sobre esta camada do audiovisual tão interessante. É aqui do Rio de Janeiro, da minha cidade. Se tiver alguma coisa errada, você fala, tá, Paty? Se tiver alguma coisa errada, você fala. Aqui ela pegou um voo, já está no Rio de Janeiro, ela não estava no Rio de Janeiro, estava em Minas Gerais, filmando lá com ele, nosso querido amigo Diego Alexandre, que está sempre aqui mandando mensagem, nosso querido irmão cinéfilo está filmando aí. Ele é assistente de direção, ele é diretor, ele faz tudo. Ele é demais, ele é sensacional. Então, eu estou recebendo hoje aqui a Patrícia Chamon, que eu lembro que eu conversava lá na época de Joia, né, Paty? Eu lembro muito tempo atrás. O relógio do meu avô. O relógio do meu avô. Eu lembro do filme. A minha memória é muito boa, Paty. Paty, boa noite. Muito obrigado pela presença. Tudo bem com você, Paty? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Matar as saudades, é uma volta no tempo mesmo. Você falou coisas assim exatamente verdadeiras. A gente começou junto no relógio do meu avô. O Diego é uma pessoa muito amada e querida de nós dois, né? E é uma alegria. Inclusive, a gente estava filmando, o Diego ainda ficou lá em Belo Horizonte filmando, a gente está fazendo juntos eu e o Diego, a gente está fazendo o 9º filme. Então, assim, é um prazer. Prazer estar com vocês aqui. Uma boa noite para todo mundo, que seja uma noite maravilhosa para a gente, né? Show de bola. Pessoal, se tiver algum barulho, Paty, se tiver algum barulho de cachorro, de estrada, qualquer coisa parecida, não liga não, porque hoje eu estou aqui no 2º andar, eu tive que fazer aqui uma outra base e tá um pouquinho de barulho, mas não se preocupem, tá bom? É só que eles são um ambiente de cinema mesmo, é bom que a gente já fica, parece que a gente está dentro de um filme. E é isso aí, ó. Um beijo para Mariana Alvim, que tá aí já com a gente. Alisson Oliveira, meu querido amigo, ele que adora o filme São Bernardo, com o maior ator do planeta, Otton Bastos. Ele, Alisson Oliveira, um dos maiores críticos de cinema deste Brasil, o rei de São Paulo. O que ele anda pelaquela Avenida Paulista vendo o filme não é brincadeira, né, Ali? Um beijo para você, meu querido amigo. Vamos em frente aqui. Seguinte, Paty, você está preparada? Eu pergunto isso, pai, porque tem um amigo meu, que é o programador do Cinearte UF, o cinema que eu adoro, por sinal, lá em Niterói, o Paulo Mata, que eu falei assim, você tá preparado? Aí ele falou, ai meu Deus, começou, a carequinha dele começou a suar. Eu falei, calma, Paulo Mata, calma, sou seu amigo, vai ficar tudo bem. Mas ele é uma figuraça. Ele veio com o microfone daquele da década de 70 ainda, aqueles primeiros, com um negócio assim. Eu falei, uma coisa linda. É vintage. Sensacional, Paulo Mata. Mas não se preocupe, Paty, vai ser super divertido. Você vai gostar, você vai ver. Vamos em frente. Seguinte, eu queria saber, essa é uma pergunta default, Paty, que eu faço para todo mundo. Eu queria saber como é que foi o seu início nesse meio audiovisual. Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou produzir cinema. E outra coisa, sua família sempre te apoiou nas suas escolhas em relação
Eu sempre faço essa pergunta, o pessoal fica meio assim, mas eu tenho que fazer essa pergunta. E aí, Paty, então, você conta pra gente? Então, o que eu conto para vocês? Eu sou o clássico que até hoje a minha mãe não sabe o que eu faço. Ela sempre pergunta para mim, filha, me lembra o que você faz mesmo? E aí chegou um ponto que a gente, para simplificar o processo, eu falei, mãe, você pode falar que eu sou secretária. Porque aí funciona. É algo fácil de mensurar. Por quê? Porque ser produtor é uma coisa muito complexa que eu percebo que todos os meus amigos têm dificuldade de explicar em casa o que eles fazem. Porque, na verdade, a gente faz tudo. Existe aquela brincadeira de como as pessoas nos veem, né? Tapete vermelho, bons drinks, né? Tranquilidade, como nós vivemos, aquela correria, perrengue, sapato machucando, cansado, 14 horas de trabalho por dia, sem dormir. Então, eu acho que tem esse contraponto. Eu comecei no mercado audiovisual bem mais tarde. Eu trabalhava com gerenciamento de processos. E eu vim trabalhar em prestação de contas. Comecei fazendo prestação de contas. E aí eu comecei a perceber que algumas coisas chegavam como problema na prestação de contas porque na produção elas não tinham sido bem pensadas. E eu comecei a pensar o que seriam as alternativas. E aí eu fui trabalhar com uma pessoa que eu adoro, que é minha musa inspiradora, que é Vera de Paula, mulher de Zelito Viana, pai de Marcos Palmeira e de Betsy de Paula. Depois trabalhei também com Betsy, mas trabalhei muito com Vera. E Vera, assim, abriu os meus horizontes, como eu brinco. Ela me proporcionou um aprendizado muito rico e ela é uma pessoa muito generosa, sabe? Porque ela dá oportunidades. E aí eu comecei a trabalhar numa parte de produção, mas muito interna. E eu comecei a perceber que eu tinha uma ânsia de ir além disso. E aí comecei a me envolver em produções. E aí eu começo a ficar saudosista, né? Que aí eu tive o Hilton Kaufmann, que virou um grande amigo, que foi uma perda para mim gigante quando ele partiu. Um amigo querido, Emílio Galo, com quem eu trabalhei bastante e ainda trabalho. E a Mariana Alvim, que eu trabalhei também, que virou minha amiga. Então as pessoas foram virando minhas amigas e a gente foi construindo uma rede de trabalho juntos. Então já tem, hoje eu posso dizer que já tem mais de 20 anos que eu trabalho com audiovisual. A mamãe continua sem entender o que eu faço. É verdade. E aí a minha família toda veio trabalhar no audiovisual. Quem já trabalha comigo conhece os meus filhos, Catarina, Arthur, Carol, que também sempre colabora com a gente, trabalha com a gente. Então ficou uma... A gente brinca que a gente leva o trabalho para casa e a casa para o trabalho, sabe? Ficou uma coisa assim bem misturada. Mas, acima de tudo, Rafa, uma coisa que eu queria destacar para quem quer trabalhar com isso, você tem que gostar do que você faz. Hoje, na hora que eu me despedi da minha equipe em Belo Horizonte, eu cheguei a me emocionar, porque, na verdade, eles são minha família. Eu me sinto bem naquele lugar. Sabe um lugar que você se sente bem? Eu me sinto bem com a minha equipe de produção. Quando eu abraço a minha equipe, eu abraço de verdade. Quando eu desejo uma boa noite, eu desejo uma boa noite de verdade, porque é o lugar que eu me sinto melhor. E eu sempre brinco com os meus amigos, é um privilégio você trabalhar com o que você gosta. Sabe? Não estou falando aqui de ganho, não estou falando de ascensão, eu estou falando assim de satisfação, porque a vida é isso. Todo o resto, toda profissão tem perrengue, gente. Produção, obviamente, tem mais, e tudo é responsabilidade da produção. Para quem está começando, a gente é o primeiro a começar e o último a terminar a diária. Ah, aqui, ó, a Carolina está falando que também tem dificuldade de explicar. Isso mesmo, Carol. Porque, na verdade, a gente não faz tudo, né? A gente tem que pensar desde o transporte ao cabo que vai ligar a rede elétrica, se alguém falta, se alguém pega a Covid, por exemplo, produzir nesses tempos de Covid, como eu brinco, a gente aqui tem sido resistência, a gente tem trabalhado sim, a gente tem produzido sim, com todo o protocolo, com todo o respeito, com muito zelo pela equipe, porque o que a gente entende? A equipe sai de casa para vir fazer o nosso projeto. Então, minimamente, eu tenho que cuidar dessa equipe. Eu tenho que ter protocolos, eu tenho que ter seguro, eu tenho que ter todas as formas de prevenir e precaver que aquela equipe se contamine em trabalho, porque aquele chefe de família, e isso eu digo os chefes homens, os chefes mulheres, todos os chefes de família que vêm estar com a gente, eles confiam na gente, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande do produtor, e a gente sofre muito, porque a gente se apaixona pelos projetos,
não só pela obra, mas pelo processo que é o projeto. Você vira uma família, é um convívio tão intenso que dá saudade, que você cria laços, que você sofre quando se despede daquela pessoa, entendeu? Nosso trabalho é esse. É isso aí, show de bola, que bonitas palavras. Um beijo aí para Carol Di, que já até está mandando pergunta aqui para a gente, produtora. Essa é o braço direito de Cavi Borges. Está sempre salvando Cavi Borges. Pois, olha, vou falar aqui, Cavi é meu amigo, meu irmão. Vamos até tomar a terceira dose da vacina juntos. Carol Dib é o braço direito de Cavi Borges, pessoal. Sem Carol Dib, Cavi Borges não existe. Porque Cavi faz 500 coisas ao mesmo tempo. Ele precisa de Carol ao seu lado. Um beijo para você, Carol, querida, mineira produtora. Uma querida, sabe muito de cinema, sabe tudo de produção também. Grande Carolzinha. Mas, Paty, muito bacana seu relato, muito bacana. Eu acho que essa coisa do fazer as coisas com amor, com o que gosta, realmente é para poucas pessoas, né? Quando eu fui para o meio audiovisual, né, quando eu trabalhei com cinema, e de alguma forma eu trabalho hoje em dia também, mas foi muito difícil para as pessoas entenderem, né, que tipo, é uma coisa de amor, de paixão, e obviamente tem que conseguir arranjar dinheiro de alguma forma dentro desse amor, dentro dessa paixão. Então é óbvio que a gente trabalha mais que os outros. As pessoas sabem que quando eu era programador, eu dormia nos cinemas, porque eu tinha que fazer a melhor programação, tinha que botar para o público na melhor sala, tudo tinha que andar direitinho, e cada um dando sua contribuição faz esse audiovisual crescer, os produtores, os atores, os diretores, mas o pessoal não sabe também, Paty, que é tanta gente trabalhando, né? Um set de filmagens é um negócio tão... Olha, eu falo para todo mundo, eu vejo muita gente falando sobre cinema, então eu falei, cara, todo mundo que escreve sobre cinema tem que ir num set de filmagem pelo menos uma vez, assim, na vida, para poder entender direitinho o que é isso tudo, né? As pessoas que estão aí trabalhando, né? Pensando o cinema 24 horas por dia. Olha o Alisson aí te elogiando, Paty. Que incrível. Querido. É um amor de pessoa, super Ali. Então, pessoal, é isso. Trabalhar com cinema é com amor, com coragem, e é muito bacana. Você me fez lembrar, tuas palavras foram tão bonitas, Patrícia, que me fez lembrar, assim, tipo, o grande divisor de águas da minha vida. Eu estudei na PUC, lá na Gávea, eu estava estudando de informática, na PUC já tem a carreira, vai ganhar milhões de dinheiros, aquela coisa toda, e realmente já ganhava dinheiro, né? Vamos ganhar muito dinheiro, só que eu não era feliz. Um dia, uma professora de uma cadeira lá que não era ligada à matemática, nem informática, ela abriu meus olhos e eu me senti o Clark Kent. Eu tirei o terno. Juro pra você, eu tirei o terno assim, fui tirando, desabotoando assim, tirei a gravata, eu lembro até hoje. Comi um joelho com guaravita, eu lembro até hoje, falei, hoje vou mudar minha vida. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Impressionante isso, né? É doideira. Quando a gente vai para cima do que a gente quer, do que a gente gosta, a gente dá uma maneira de conhecer as pessoas, e o universo, obviamente, ele também faz uma linha de transmissão assim, para você encontrar o equilíbrio em outras pessoas que pensam junto com vocês. Né? Isso é muito importante. Porque você começa a se conectar, né, Rafa? Verdade. Exatamente isso. Conheci tanta gente bacana lá na PUC também, antes de entrar no Joia e etc e tal. Porque tem cinema na PUC, né? Só que eu nunca ia nas salas de cinema. Eu estava do outro lado. Estava com os nerds. Aí depois eu fui para lá, depois até escrevi para a revista Pelotinho. Saudade da minha faculdade, que tinha as árvores mais bonitas. Eu adoro árvore, Patrícia. Tinha as árvores mais bonitas do Rio de Janeiro. Estão na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estão lá. É maravilhoso, né? Bacana. Tantos amigos queridos. Tem muita gente famosa que eu conheço que depois se formou, ficou famoso. Aí o pessoal está no Google. Olha só meus amigos. O nível dos meus amigos estão no Google. Estão no CAO, na Microsoft. Eu aqui fazendo um monte de coisa diferente, mas um beijo para todos os meus amigos queridos, estão sempre me apoiando. Esse outro dia recebi mensagem lá de Amsterdã, um grande amigo meu está lá trabalhando num mega site, gente boa pra caramba. Ele era o 02, o 01, eu não posso nem falar quem era o 01 da turma, porque senão... Ai, mas vamos em frente. Olha só, Paty, seguinte, eu queria saber uma coisa, qual é a maior dificuldade em produzir aqui no Brasil? E outra coisa, a gente sabe que o mercado, ele, às vezes fica aquecido, às vezes não fica aquecido, vai para um lado, vai para outro. É uma instabilidade, pelo menos no meu modo de ver, tá? É uma instabilidade muito grande. Precisa de muita criatividade,
ou é muita força de vontade para executar esses projetos, assim, em relação a essa dificuldade que existe em produzir? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? Então, Rafa, eu acho que a gente sempre está no lugar certo, onde a gente deve estar. Então, a gente tem que fazer um exercício de encontrar o melhor dentro do cenário que a gente tem, sem buscar em terceiros a responsabilidade pelo que está acontecendo. Eu acho que uma dificuldade nossa é porque nós, no mercado, ainda temos muita dificuldade em nos vermos como, a Carol falando, como produtores e como pessoas da economia criativa. A gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente. Isso vem em formação, em responsabilidade. A gente precisa criar projetos que realmente sejam projetos. Vou te dar um exemplo. Eu já estive em mesa de seleção de projetos quando eu trabalhei na TV Brasil. Muitas das vezes, o que a pessoa chama de projeto é só uma ideia. Não é um projeto. Projeto é algo que tem início, meio e fim, que você consegue demonstrar uma concretude nele. Então, muitas das vezes, a gente reclama, o meu projeto não é aprovado, mas é porque é uma ideia. E a gente tem que ter um outro cuidado com a ideia. As ideias, elas estão aí no universo, porque sempre é recorrente você ouvir alguém dizer assim, roubaram a minha ideia. Não, roubaram aquela expectativa, roubaram o meu projeto, na verdade. Na verdade, a pessoa teve uma ideia muito parecida e foi criando sinapses, foi construindo e ficou muito próximo do que você imaginava na sua cabeça. Então, eu acho que hoje uma grande dificuldade nossa é a formação. Precisamos investir mais em formação. A título de exemplo, por exemplo, é recorrente acontecer eu estar num projeto e eu falo, nossa, eu preciso de um assistente para esse projeto. Aí alguém fala assim, eu tenho um sobrinho para te indicar. Aí eu pergunto, ele faz o quê? Ele faz biologia. Nada contra quem faz biologia. Todo o meu respeito pelos profissionais e pela cadeira. Aqui é só a título de exemplo. Mas aquela pessoa não tem afinidade nenhuma com a matéria. A expertise dela é outra. E que bom que nós temos expertises diferenciadas, porque é assim que se constrói o todo. Mas a gente precisa capacitar o nosso público, nosso povo, nosso profissional de cinema. Sabe como é que é? Ele precisa entender de planilha, ele precisa entender de números, possivelmente ele tem que falar línguas, ele tem que conhecer esse universo, porque quando você visita um set de filmagem, você primeiro fica assustado com a dimensão. Você esteve com a gente lá no Desapega, você viu a quantidade de pessoas que nós tínhamos lá. Na tela é uma cena pequenininha, não é verdade? Verdade. E, por um outro lado, a pessoa se assusta o quanto tem de gente trabalhando e quanto é diferente quando você está envolvido lá dentro. Quantos cuidados eu tenho que ter? Eu tenho que ter médico, eu tenho que ter enfermeiro, eu tenho que ter técnico disso, daquilo. Então, assim, a gente precisa ter uma formação maior. Então, eu acho que a nossa dificuldade, ela passa muito por isso, sabe? Uma falta de preparo, uma falta até de dedicação e uma falta de formação. Aí eu vou para um outro lado. A disponibilização dessa formação. E aí eu me incluo. Eu acho que nós, produtores, que já estamos um pouquinho mais à frente, precisamos ser mais generosos e trazer profissionais no início de carreira, para que eles conheçam, e até que eles tirem a dúvida e entendam se é aquilo mesmo que eles querem fazer. Porque, por exemplo, eu já tive uma experiência de ter uma estagiária uma época, e eu pedi para ela ir ao banco, para mim. E aí ela ficou, eu vi ela chorando, eu falei, minha filha, o que aconteceu? Aí ela falou para mim, eu não fiz UF para ir ao banco. Eu entendi ela, só que ela não entendeu que o universo da produção não é aquele glamour que a gente vê na televisão. Sabe como é que é? Aquela coisa, luz, câmera, ação, e tá todo mundo lindo, maravilhoso, vamos brindar. Não é, gente, é perrengue. É perrengue, você tem que se unir, você tem que se profissionalizar, e acho que com isso o nosso mercado se torna instável. Por exemplo, a gente teve uma demanda muito represada de conteúdos serem produzidos no ano de 2020 e 2021, pelo auge da pandemia. Então, a gente estava vindo para um 2022 que a gente falou, nossa, está faltando profissional, está faltando câmera, a gente brincava aqui que faltava até 3 tabelas, tá? Mas aí a Covid veio de novo.
E a gente está parando de novo. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, se capacitar, porque já não é surpresa para a gente a Covid. A título de exemplo. Já vai ser o terceiro ano que a gente está começando o ano e a gente tem a Covid. Então, a gente precisa criar uma forma, e aí eu envolvo todos os profissionais. Todo mundo tem que ficar responsável por continuar trabalhando. Eu brinco com a minha equipe que a gente tem que ser resistência, mas no sentido positivo, de trazer para si, entender que o mercado audiovisual somos todos nós. Nós só temos cargos diferentes. Mas o meu eletricista é tão importante quanto eu. É tão importante quanto o meu diretor, o meu fotógrafo. Eu ainda brinco com a equipe de áudio, que, na verdade, o mais importante é o áudio, porque é audiovisual. E a gente sempre acha que é o fotógrafo que é o mais importante, mas isso como piada interna, mexendo com eles. Então, assim, Rafa, eu acho que a gente precisa se preparar mais. A gente não pode mais ser surpreendido, sabe? Acho que a gente precisa ser mais generoso. A gente, por exemplo, o Diego que está comigo. O Diego foi um tiro no escuro. Eu precisava de um assistente, o Chu me indicou, e muito coincidentemente era um assistente para fazer um filme lá em Caeté. Eu nunca tinha ido a Caeté. E ele me indicou o Diego, e o Diego a gente virou assim uma união maravilhosa. Sabe? Foi generoso, porque é o seguinte, hoje aqui, a gente está aqui para fazer uma troca. Eu não estou dando nada, você não está dando nada, a gente está trocando, nós e todo mundo que estiver aqui com a gente. Eu acho que o olhar pelo mundo e pelo nosso mercado, pela área que a gente atua, tem que ser esse, é uma troca. A gente nunca sai como a gente entrou, a gente sempre aprende alguma coisa, é uma história que você ouve, é um caos, né? Coisa boa dos sete são os causos, né? Como coisa boa, o pessoal contando história, a gente aprende com o pessoal mais velho, então eu acho assim que o nosso mercado, reforçando, a gente precisa de uma melhor formação, e formação técnica. Porque eu acho que a faculdade, de certa forma, ela te deixa muito distante da realidade. As pessoas precisam ir num set de filmagem para elas entenderem o que é, sabe? Exatamente. Eu também sou dessa vertente. Tem muita gente que fala, não, mas é que eu estou formado não sei aonde, na putz grila. Eu falei, gente, olha só, isso não quer dizer nada, meu irmão. Minha irmã, parece até que eu estou pregando. Minha irmã, não quer dizer nada. Quantas discussões que eu já tive lá nos muros da UF, na época que eu estava lá na Reserva Cultural, tinha muito acesso, né, aos estudantes, muita gente ia lá, a gente confraternizava, trocava ideias, né? E eu já entrei em várias discussões, né? Argumentação. Eu falo, no cinema a gente não discute. É um jogo de esgrimas. É um jogo de esgrima, é bonito, é uma coisa mais poética, é um jogo de tênis, sabe? Então, assim, cada um faz a sua argumentação. Mas eu concordo com você. Precisa realmente de mais tempo hora com bota, sabe? Com calçadinha furada, fila de banco. O pessoal precisa entender que tudo faz parte do processo. Faz. Tudo, qualquer detalhe é importante para que as coisas andem, para que as coisas aconteçam. Eu já falei pro pessoal, o pessoal fala assim, não, é mentira isso. Teve uma vez lá no Joia, Paty, que o pessoal da limpeza, a gente tinha uma equipe da limpeza lá, eles faltaram. Eu limpei o banheiro. Fui lá no Prix, um grande supermercado Prix, peguei lá a esponja, o quê? Tinha uma sessão lotada, já estava com tudo vendido lá, um monte de música. O Joia era um sucesso, porque o programador era um cara muito gente boa, então acabava sendo um sucesso. Mas aí eu já sabia que estava cheio, eu falei, meu Deus do céu, o Joia já é pequeno, o banheiro tem que estar lindo. Então fui lá, comprei aquele cheirinho do banheiro, e a gente fez acontecer no maior amor, no maior carinho. O pessoal precisa entender que cinema, e também não só em cinema, em outras áreas também, todo mundo tem que jogar junto, porque é importante. É importante. Só mandar um beijo aqui para minha namorada, a Rafa está aqui. Um beijo para você, minha querida. Minha descendente de alemã, de 1,90 de altura. Olha só, vou casar com uma jogadora de vôlei. Um beijo para você, querida Rafa. Está sempre me apoiando nas minhas loucuras aqui, das minhas transmissões. Um beijo, Rafinha. O Alisson está concordando aí, ó, que as pessoas falam. Está todo mundo adorando, hein? Ó. A Carol falou, Diego já é figura que todo mundo conhece. Diego é mais famoso que o Al Pacino, já falei para ele isso. E vou falar pro pessoal aí que o Diego vai participar lá do Tribunal Cinéfilo, vamos ver se vai ser em fevereiro ou março, que ele vai defender Lua de Cristal, da Xuxa, hein? Então vamos ver, como é que ele vai fazer isso. Olha, vai ser sensacional esse programa, não perco, em breve estou divulgando.
Seguinte, Paty, olha só, queria saber de você uma questão. Você é produtora, você olha o projeto como um todo, né? Desde o iníciozinho até o final. Pela internet, Paty, e outros meios de comunicação, existem agora diversos blogs, Instagramers, YouTubers, né? Gerando conteúdo aos montes, cada um à sua forma, alguns mais profundos, alguns mais superficiais, né? Voltados ao cinema. Algo que não existia tanto antigamente, né? Com essa aceleração das redes sociais, da internet, a coisa começou a ficar diferente. Eu queria saber de você uma coisa, sua opinião. Você acha que divulgar um filme hoje em dia é mais jogo, para divulgar um filme hoje em dia, é mais jogo fechar com essa galera que tem milhares de seguidores, em vez dos clássicos veículos, dos jornais, sites e revistas, ou tem que ter um equilíbrio nisso? O que você pensa sobre essa parte de divulgação assim, numa obra? Então, Rafa, eu acho que a gente tem que ser bem diversificado. A gente não pode desprestigiar um público por um preconceito se ele é ou não o nosso público. Pelo contrário, eu acho que o audiovisual é igual praia, é a coisa mais democrática que existe. Talvez aquela pessoa ainda não tenha sido fisgada, então talvez a divulgação através daquele tipo de veículo, ele vai acessar um público que não viria. Eu acho que a gente precisa abrir assim realmente a nossa mente para o novo. E eu falo isso buscando que eu mesma me ouça. Porque a gente tem uma resistência ao novo. A gente cria rótulos, a gente cria nomes, mas eu acho que é importante a gente divulgar. A gente precisa formar a plateia. Você provavelmente deve ter acesso a números que eu não tenho, até por desconhecimento, mas a gente tem menos salas de cinema hoje do que nós tínhamos, com uma população muito maior. A gente precisa voltar para a sala de cinema, a gente precisa separar. O entretenimento, o cinema é um entretenimento, é um prazer, é um programa ir ao cinema. As famílias precisam voltar a ir ao cinema. Aquela coisa lúdica, né? Porque o cinema é lúdico, é mágico. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu da gente programar de fazer uma exibição pública, e eu estava falando para ele, tem que ter pipoca, tem que ter balão, porque é aquela coisa lúdica, é uma experiência. Nós somos muito privilegiados, nós moramos em capitais que a gente tem acesso ao cinema. As pessoas não têm acesso. Então, fica uma coisa mais distante. Então, assim, quando você me pergunta da divulgação, eu acho que é importante a divulgação em todos os meios. A gente tem que catucar as pessoas, sabe? Fazer com que elas se sintam instigadas a virem assistir. Porque, às vezes, ela não vai porque ela acha que ela não cabe naquele lugar. Sabe? Eu sinto falta do cinema de rua. Eu sinto falta de um cinema mais acessível. Porque o nosso cinema aqui ele é muito caro, ele é um programa caro. Isso distancia também o público, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que o audiovisual ele é um entretenimento muito diversificado. A gente tem um entretenimento nas plataformas, que eu acho que tem um público e acho maravilhoso, e eu sou esse público, mas eu acho que o cinema é uma outra coisa. A gente não pode colocar na mesma cestinha, a gente tem que separar. O cinema é aquela experiência, aquela tela grande, o som, né? Aquela coisa de apagar as luzes. Diego falando aí. Ele é um querido. Então, assim, eu acho que tem essa coisa mágica do cinema, que a gente deve continuar. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa, Rafa. É muito difícil transferir público. Entende? A gente não, a transferência de público ela ainda é uma coisa que você vai lá e enxerga números muito expressivos da plataforma, da influencer que for, mas na hora de trazer o público para o cinema, porque aí é pago o ingresso, é diferente. Você não consegue fazer essa transferência de público. Sim, é muito complexo. Eu acho que eu leio muito, eu sou um estudioso, Paty. Sou um estúdio. Antes de mais nada, deixa eu mandar um beijo pro Diego. Vai estar lá na pausa do seu set de filmagem, Paty. Um beijo para você, querido Diegão. Adorei sua foto. Vamos botar aqui de novo a foto dele? Cadê? Olha que lindo, foto, né? Olha que foto bonita, com esse bigode lá daquelas novelas dos anos 30. Um beijo para você. Todo, né? Ele é a figuraça, um menino estiloso. Beijo para você, Diegão. Mas, Paty,
Olha, é uma questão. Eu sou um cara que estuda muito essas questões de números ligadas a marketing, porque eu acho que alguns modelos adotados aqui no Brasil são, vamos dizer assim, não são ideais, tá? Não são ideais. Eu fico sempre olhando dentro de um projeto, assim, olho para um filme e eu falo, caramba, de cabeça eu sei mais ou menos quanto que pode dar de bilheteria em determinado cinema. De cabeça. Eu sou assim, Sim. eu sou louco, eu vou para os cinemas, eu fico lá esperando. Quantas vezes eu fui para a Estação Botafogo ficar olhando para ver quantas pessoas saíam da sala de cinema? Quantas vezes eu fui no Petra Belas Artes, até de ser Petra Belas Artes em São Paulo, ficar olhando se estava cheio, né? Que sessão que estava certa. Então a gente vai pegando um pouco do feeling, né? Que os filmes eles acabam sendo similares o público de alguma forma, né? Obviamente existem questões e questões aí. Essa questão do marketing hoje em dia está muito complexo, está muito dinâmico. Eu não sei se realmente alguns influencers com, sei lá, 1 milhão de seguidores, o cara realmente ele tem força para... Se o público dele é para determinado filme. Eu acredito nisso. Eu acredito, é a minha opinião, eu acredito nisso. Até a maneira como ele vende esse filme. Também tem essa questão, né? A gente sabe que, às vezes, alguns produtores, eles maqueiam o filme de uma forma que não é aquela forma, né? O pessoal do marketing tem que se virar para vender aquela informação que eles querem. Eu acho que isso atrapalha um pouco o processo, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco. Eu como cinéfilo, eu fico muito pé da vida, para não falar outras palavras, quando eu vou assistir um conteúdo que me venderam uma coisa que não era aquilo. Aí tem gente que fala, não, mas a pessoa que vendeu tá certa, ela conseguiu o objetivo, você foi lá, pagou seu ingresso. Mas aí eu falei, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Então, assim, tipo, a gente vai observando algumas ações, algumas questões, algumas coisas, e aí eu fico pensando assim, realmente ainda falta talvez um pouco de comunicação, né? Entre várias áreas, né? Quando você executa um marketing de um filme. Essa é a minha visão, né? Isso que eu vejo hoje. Não sei se é por falta de informação, mas já vi gente trabalhando em filmes, Paty, que não tinha nem visto o filme, entendeu? O que eu acho um pecado terrível, um pecado muito terrível, porque você fica meio que com pouca informação para você trabalhar aquilo ali, né? Como é que você vai encontrar quem é que vai mandar aquela mensagem para as pessoas e tal? Aí você gasta um dinheiro, qual é o seu budget? Meu budget é enorme, tenho não sei quanto. A pessoa vai gastando aquele dinheiro ali como se fosse o Silvio Santos jogando aviãozinho para cima. E não é assim, gente, é uma doideira. Eu não vou nem mais em festa de cinema, Paty, eu já desisti. Que eu vou lá, aí rola eu só vou em lugar que tem pãozinho com mortadela. Eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de pão com quando tem pão com mortadela, eu tô dentro. Aí fui no Festival do Rio uma vez, tinha um pãozinho lá, assim, fiquei lá comendo. Aí um monte de gente famosa, um monte de gente falando um monte de besteira. Eu fico nervoso, pai. Fico nervoso. Mas não fique nervoso. Fico nervoso. É porque aí você chega numa coisa que é o desconhecimento de causa. Vamos voltar aqui para a produção. Vamos pensar juntos aqui. Na produção, o certo era todo mundo da equipe ler o roteiro. Perfeito. Não é assim que acontece, não, Paty? As pessoas não leem. Ai, meu Deus. Olha isso. Porque ela não se sente parte. Vê se você me entende. Por exemplo, a minha equipe que está filmando em Belo Horizonte, todos leem o roteiro. Então, todos conseguem achar soluções. Está me entendendo? Porque eles se sentem parte daquilo ali. Eles não falam, é um problema da arte, é um problema do figurino. Não, é um problema nosso. Então, quando você fala de campanhas mal planejadas, que a pessoa não entende o que ela está vendendo, é justamente por isso, porque vai no automático. Não existe essa paixão, esse envolvimento. É só a monetização. Que foi o que você também falou de quando você rompeu com a carreira que você estava próximo de concretizar e você foi para um outro lado, que é o lado da satisfação, da paixão, de você estar envolvido, de você gostar do que você faz. Você entende? Quando você se sente parte, você faz o que você fez, você limpou o banheiro do Joia. Se você não se sentisse parte, você ia falar assim, é um problema do Joia, né? O público que vem, a pessoa da equipe da limpeza não veio e ok. É isso aí. Tem muita gente que trabalha com cinema que podia estar vendendo fralda, podia estar vendendo madeira, que era a mesma coisa, é o mesmo modus operandi. Eu já falei isso, mas não, é verdade, podia estar lá assim, ó, é o mesmo modus operandi. A pessoa, eu falo que tem alguns programadores de cinema, inclusive, pai, que eu chamo de programador sapatênis. É o cara que bota aquele sapatênis, sabe, da Mr. Cat.
Pegou o primeiro salário, foi lá na Mr. Cat, pegou aquele voucher gostoso, R$199 num sapatinho bacana, botou lá e botou a calça jeans lá da C&A, aí pega aquela camisa bonitinha, bota uns embleminhos aqui, beleza, aí vai lá trabalhar, fica no Excel o dia inteiro, não fala com seu público, não tem opinião nas reuniões, brainstorm para ele é apenas um lugar para ele tomar um café e comer um bolinho. Então, assim, tipo, é muito complicado. É muito complicado quando realmente... Eu acho que tem que ter o estudo, obviamente, a questão mais profissionalizante, assim, entender do que você está fazendo, e também a paixão, né? Eu sei que são dois elementos muito complicados. Esses profissionais, eles são raros e custam caro. Eu sei disso. São raros e custam... Porque eles fazem a coisa acontecer. Eles fazem a diferença. É um modelo, assim, bem... Exatamente. Eu falo que ninguém é insubstituível, sabe, Paty? Mas existem as pessoas raras. Essa é a questão. Então, é muito bom quando a gente encontra pessoas assim, perto da gente, né? E fazem parte de nossas equipes, porque eu acho que está faltando isso em algumas equipes, né? Fora que o audiovisual brasileiro... eu não vou te colocar em enrascadas nem em polêmicas, né? Eu vou falar como eu estou falando, deixa que eu já abriu com todo mundo mesmo, tá tranquilo. Eu acho que tem muitas panelinhas regionais, então também acaba atrapalhando determinadas descobertas, né, dos novos talentos e tudo mais. Eu acho isso, pelo menos. Mas, de qualquer forma, eu estou sempre torcendo para que as coisas se endireitem, que as pessoas comecem a ter mais paixão dentro do audiovisual, né? Mais paixão dentro do audiovisual. Ah, beleza, eu quero contribuir porque, poxa, eu estudei bastante aqui, eu quero pegar a teoria e ir para a prática. Bacana. Vai para o set de filmagem, cola em alguém que já está no mercado há muito tempo, pega aquela experiência e vamos embora. Ah, pô, eu vejo filme pra caramba, sou cinéfilo. Beleza, cara, você tem uma parte importante que é a paixão. Agora, meu irmão, vai lá num curso, cola nas pessoas bacanas, entendeu? Vê uma área legal para você se colocar, porque você vai conseguir encontrar um equilíbrio para você somar para essa área, né? Então, assim, é muita coisa, né? São muitas variáveis. Podia ficar aqui falando durante horas. Seria minha paixão. Eu tenho mais um minutinho para falar uma coisa? Pode, fique à vontade. Então, eu queria fazer uma provocação, que é o seguinte. A gente, no audiovisual, a gente passou a ter obrigatoriedade de colocar acessibilidade nas nossas obras, quando elas são financiadas com recursos incentivados. Mas eu queria provocar a gente, a todos nós, a enxergar o público que a gente deixa de contemplar. E não estou falando aqui de generosidade, não estou falando de ser um bom moço, não estou falando de cumprir cota. Eu estou falando de enxergar um mercado que está esquecido, que é o público que precisa de acessibilidade nas obras. Precisa de acessibilidade nas salas de cinema, precisa de acessibilidade nos festivais, nas mostras, e é um público que paga ingresso, economicamente capaz, e vai ser uma fatia generosa no nosso negócio. Então, essa semana passada eu tive discussão de esgrima com uma amiga que faz acessibilidade, que é a Geórgia, e a gente estava falando disso. É uma fatia gigantesca que a gente não prestigia, porque a gente usa o termo acessibilidade como algo assim muito pequeno, muitas das vezes até com menosprezo, sabe? E a gente precisa enxergar que esse público está ávido por consumir conteúdo. E nós temos recursos hoje, nós temos aplicativos, obviamente eu não sou a pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, mas eu quero provocar para que todos nós que trabalhamos com audiovisual, que a gente comece a ficar incomodada com a falta de acessibilidade. Porque você tem necessidades especiais, tanto de espaço, quanto de visão, quanto de audição, e eu peço desculpas se eu estiver usando os termos errados, mas a intenção, tenho certeza que é boa. Isso pode acontecer com todos nós a qualquer momento da vida. A pessoa pode nascer ou ela pode se tornar. E ela vai continuar querendo consumir cultura. Então, por favor, sabe? Nossos produtores, nossa equipe, vamos também pensar de colocar isso nos nossos roteiros. Essas pessoas precisam ser vistas também no conteúdo audiovisual. Sabe, porque uma família, ela tem de tudo, não é assim? Quando a gente retrata uma família,
A gente tem tudo, a gente tem conflito, não é aquela propaganda, sabe? Todo mundo, querido, você quer café ou você quer leite? Não, a gente tem aquelas questões. Mas, como todas as questões, falta um pouco de coisa mais verossímil, que é essa questão da acessibilidade. Não só para quem assiste, mas para quem faz também. Sabe, Rafa, eu acho que é importante a gente falar disso. Claro, a gente pouco fala, sabe? A gente não pensa nisso, né? A gente fica uma coisa distante, não queremos falar sobre isso, entende? Não, e olha, isso é muito importante. Não só na hora de você estar ali realizando o filme, né, em qualquer camada dessa realização, mas também na parte de exibição, né? Lá no Joia, a gente exibia filmes para deficientes visuais, todos os tipos de deficiência. Então, tinha um dispositivo, tá? Geralmente, nos cinemas são usados, você sabe disso, é o DCP, né? Isso. Então, pelo DCP, algumas cópias, eu não sei se hoje em dia elas são obrigadas a todas essas cópias ter esse dispositivo de acessibilidade acoplado para poder fazer com que o programa que existe em algumas salas funcione. Lá no Joia era assim, algumas obras, eu lembro que a Vitrine Filmes tinha muitos filmes, eu lembro disso. A Vitrine Filmes do querido Felipe Lopes, que já esteve aqui também agora, ele que é o diretor, a Silvinha já esteve aqui também. Então, eles tinham alguns filmes que a gente poderia acoplar no sistema, era alguma coisa assim. E era muito bonito. Foram lá pessoas deficientes visuais e foram lá e sentiram uma coisa mais linda do mundo. E eu falei assim, poxa, sabe o que eu quero fazer? Eu quero ter essa experiência também. Então eu fiquei assim de olhos fechados, botei o fone e vi como é que era essa audiodescrição. É incrível, né? É incrível. Eu lembro até hoje, foi o Praia do Futuro. O Praia do Futuro, um dos filmes que foram exibidos neste formato. E eu lembro, era Nonato para um lado, Nonato. É legal que ele fala todo o espaço. Não, é legal, é muito bacana. Você realmente se fechar o olho, parece que você está lendo um livro. Você sente aquilo, é impressionante. Nonato está ali, não sei o quê. Aí vem Jorge, tá não sei o quê. Cara, nas cenas mais picantes é que ficou um pouco assim. Eu falei, caramba. Então, Aí eu confesso que eu falei, caramba, né? Pô, tem que dar um jeito de explicar o que está acontecendo. Né? Nonato vira de. É um negócio complicado. Nonato está ali. Mas eu achei muito bacana e muito inteligente, né? Até nessas cenas mais. A gente sabe que um filme tem todo tipo de conflito, né? Todo tipo de ação. Mas é muito bacana e é muito inteligente a maneira como eles fazem também até esse momento, né? E o pessoal dá um sorriso, fala assim, não sei o que é. E assim, é muito bacana. Então, era um dispositivo que tinha, que a pessoa recebia, Patrícia, e aí ela chegava lá, o nosso funcionário ia lá, ajudava a chegar até a cadeira, né, e dava o dispositivo e explicava como é que era. Então, era muito bacana. A gente fez uma parceria com o Instituto Benjamin Constant, se eu não me engano, do Benjamin Constant, aqui no Rio, e levaram, assim, muitas pessoas. Foram num ônibus, foi muito bonita a sessão, a gente passou Praia do Futuro. Depois teve um outro filme também que a gente passou. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana mesmo. Foi uma sessão muito especial que eu guardo no meu coração. Eu acho que tem que ter mais, né? Eu nunca vi essas redes grandes fazendo isso. Alô, todo mundo aí, hein? Vamos bater o meu martelo aqui. Cadê todo mundo? Né? Podemos fazer isso. E os filmes precisam estar com esses dispositivos também. As salas precisam estar equipadas com esse dispositivo, né? Precisam ter sessões, né? Nem que seja uma sessão na semana, alguma coisa assim. Precisa ter mais sessões assim. Então tem sessão até para cachorro hoje em dia, Paty. Tem sessão com cachorro. Não é com cachorro. Tem essas sessões que eu estou falando mais especiais. Inclusivas, eu sei. É porque o programador fala assim, eu não sei como é que eu vou fazer, tem que ver se tem o público. Aquela coisa toda que a gente sabe. Então, encontra um horário na tua grade para você fazer. Mas aí, Rafa, a gente tem que pensar na cauda longa de todo o processo. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. Então, eu posso falar por nós que somos produtores. Nós precisamos colocar nas nossas obras acessibilidade de qualidade, com respeito ao público que vai assistir. Não só uma acessibilidade de cota, qualquer coisa. Você está me entendendo? Tem que ser com qualidade. Aí eu acho que cada um das outras partes da cadeia audiovisual, ela tem que se responsabilizar. Mas eu acho que se a gente começar fazendo, falando aqui da gente, se a gente começar fazendo a nossa parte, é importante. Porque você que trabalhou tanto tempo, você citou 2 obras. Entende? É uma coisa que você lembra como um evento. Não era para ser um evento, era para ser uma coisa, uma constante. Né? Não era para ser uma coisa pontual. Não, e nesse caso, o Joia estava equipado com a questão lá. O negócio era os filmes, que não tinha filme.
Não Sim. tinha filme. Então, assim, tem que ser, as duas partes têm que jogar, né? Não adianta ter os filmes se não tiver a sala equipada. E não adianta ter a sala se não tiver o filme. Então, Isso realmente, aí. eu acho que é uma luta gigante que precisa acontecer aí para que as coisas andem, né, cara? Porque, Sim, cara, é tão bacana ampliar essas possibilidades, né? Da imersão dentro de uma sala de cinema, né? É muito bonito sim, isso. É muito sim, bacana sim, isso, né? com certeza. Vamos ver o que acontece mais para frente, né? Vamos torcer para que Vamos. tomara que você consiga encontrar mais pessoas que consigam, que tenham posições de comando hoje em dia para poder fazer as coisas acontecerem, porque realmente a gente está precisando de coisas novas, né? De levar o acontecimento do cinema para mais pessoas, como você falou. Tem um monte de gente que quer estar dentro de uma sala de cinema, mas às vezes não pode, não consegue, porque não tem talvez ali um link profundo com a pessoa e tudo mais. Então, Sim. eu acho que todos os cinemas têm que fazer isso. Né? Eu nunca vi essas redes grandes fazendo isso. Posso até estar enganado, já tenham feito, mas eu espero que realmente isso aconteça aí muito, muito, muito em breve, né? Amém. Imagina que bacana é ter as obras, não só as obras brasileiras, mas também um Homem-Aranha da vida, sabe? Todo tipo de obra vinha assim, ia ser tão bonito, cara, ia ser tão bacana. E vamos ver o que acontece mais para frente, né? Mas vamos em frente. Mas bacana aí, Vamos. que bom que você levantou esse tópico aí, que é importante, muito bacana. Seguinte, Paty, olha só, Diga. muitos diretores de cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, eles não assistem a filmes, tá? Estou falando de diretores de cinema. Estou falando dos Uhum. produtores, não, estou falando dos diretores. Eu queria saber a sua opinião. Para ser diretor de cinema, a pessoa ela precisa ser cinéfila, ela precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? O que você acha? Ah, Rafa, eu posso, assim, é uma coisa muito de opinião pessoal. Eu acho que tem que assistir, porque você tem que ter referência, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita necessidade de referência. Então, quando você me fala de um projeto, eu pergunto para você assim: qual é a referência? Para eu poder entender o que está na sua cabeça. Porque é comum, cada um de nós tem um filme na cabeça enquanto ele está no papel. Mas quando a gente consegue ter uma referência, a gente começa a ir para o mesmo lugar. Tanto pensando aqui como produção, tanto produção quanto direção e fotografia, a gente começa a ficar no mesmo ambiente. Então, eu sinto muita falta que os diretores tenham essa cultura cinéfila, e não é do ponto de vista, eu não quero que ele assista, que ele bata o recorde do Chu, não quero que ele faça isso, mas eu acho que é importante, não, porque né? O Chu é imbatível. Show é inacreditável. É inacreditável. Sim, mas ele se torna uma coisa rica, porque você consegue fazer uma troca e ele traz para você referências. Quando ele diz para você o que ele vai fazer, ele elenca para você 3, 4 obras e você consegue nessas obras e beber dessa fonte e entender o que está na cabeça dele. É a mesma coisa que eu falar que o produtor audiovisual não precisa estar inteirado das normativas da agência reguladora. Precisa estar. Ele precisa entender o que está acontecendo, porque isso é o nosso negócio também. Ele precisa entender de protocolo de Covid, precisa entender de protocolo de Covid. Então, o diretor precisa bastante, Rafa. Eu também, eu fiquei assustado, Paty, que um monte de diretor famoso aí, ganhando um monte de prêmio aí, a pessoa me deu uma entrevista uma vez e falou que não vê filmes. Aí eu falei assim, hã? Fiz assim mesmo, ó. Tinha que ter até eu quase que eu fiz um emoji para mandar para os meus amigos. Mas assim, é complicado mesmo. Eu também acho que tem que assistir filmes. Eu sou dessa vertente aí dos diretores diretores e diretoras, né? Os Sim. cinéfilos, porque assim, senão. Não precisa nem ser cinéfilo, né? Mas veja alguns filmes para as obras e tudo mais. E falar em Chu, mandar um. Ó, parabéns pelo set de filmagens lá do Desapega. Tava uma Foi delícia, bom, né? uma energia tão bacana. Que coisa linda isso, é muito bacana. E é difícil a gente encontrar isso. Eu já fui muito set de filmagem, Paty. Quando eu chego, Sim. quando a energia tá assim, assim, ó, eu já fico até aqui, eu sou muito ligado com a energia, eu já fico até meio louco. Mas lá é uma coisa Sim. leve. Olha, eu conversei com. Eu gosto de conversar, né? Você já percebeu, né? Uhum. Eu conversei com tanta gente, o pessoal do cafezinho, o pessoal lá da figuração, o pessoal os segurança. Eu conversei com todo mundo assim animado. O Chu também é um amor de pessoa, né? Impressionante como ele trata todo mundo de uma maneira tão Sim. bonita. Não é porque é meu amigo, meu irmão, não, mas é que realmente o cara é fera demais, né? Deixa todo mundo à Sim. vontade. Os atores, pô, tem Glória Pires, Marcos Pasquim, tanta gente famosa, né? Tanta Foi. gente e todo mundo feliz.
poxa, o Marcos Pasquim é um amor, Glória também, nossa. Sim, muito generosos, né? Todos eles. Então, assim, eu fiquei muito feliz e parabéns aí, porque realmente um set de filmagens, assim, nessa energia, tenho certeza que vai fazer o filme acontecer. E para quem não sabe, irei aparecer neste filme, e o cara estava montando, tem alguém que já está montando o filme, né? O Chute Tem o Léo. E o Léo. Aí eu falei assim, ó, Chu, não me corta não, hein? Aí o Léo falou, acho que foi o Léo que falou assim, ó, você está em várias cenas. Eu falei, muito obrigado. Então, assim... Isso aí, Quero minha presença lá. Eu lembro que estive abraçado até com um porquinho, que fiquei muito carinhoso, que eu lembrou do novo filme do Nicolas Cage, o Pig. Nicolas Cage. O Chu também encheu o set de filmagem de filmes do Nicolas Cage, naqueles VHS antigos. Sim. Tinha Moonstruck, tinha Feitiço da Lua lá com a Cher, Nicolas Cage com a Cher. Tinha Peggy Sue, que eu sei que é o filme que o Chu adora, o filme do Coppola. Tinha tanta coisa bacana lá. Eu aposto que aquilo tudo era do Chu, né, Paty? Com certeza, era o acervo dele, isso mesmo. Eu lembro que ele pegou o telefone uma hora e falou, pega o meu dinossauro! Eu falei, que é isso, meu Deus? Alguém foi buscar um dinossauro na casa dele. Quando chega lá, um dinossauro gigante. Bem, assistam Desapega aí em breve no cinema. Estreia esse ano, Paty? Vai estrear em Estreia esse ano, sim, no segundo semestre. Show de bola, excelente. Espero que eu ainda esteja aqui no Brasil. Não estarei no Brasil, claro que estarei aqui no Brasil para poder assistir a este filme maravilhoso. Irei com a minha namorada maravilhosa, Rafinha, lá. Me chama para pré-estreia, hein, Paty? Com certeza. Tá bom, show de bola. Paty, seguinte, a gente já está quase chegando no final do nosso programa, já temos 51 minutos de papo, viu? Passa rápido. Você fala pra caramba, vai passando. Seguinte, Paty, Cinderela Baiana, Patrícia Chamon, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,999999876% do tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Paty. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que ele chega de forma diferente. Porque muito vai da sua formação, do lugar de onde você veio, da cultura, dos laços que você criou ao longo da vida. Então, eu acho que é leviano você falar de um conteúdo, você não sabe a história do que está sendo mostrado ali. Acho que você precisa entender o conjunto. Obviamente que, em alguns casos, tecnicamente, a gente pode apontar que tem coisas que, às vezes, não estou falando dessa obra especificamente, mas num panorama geral, mas eu acho que é importante a gente continuar produzindo. Quando você pega os valores de produção de filmes internacionais comparados aos nossos conteúdos, a gente vê que a gente faz ainda milagre nas produções nossas aqui. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu não vou assistir um filme nacional porque o internacional é muito melhor, mas ele custa muito mais caro para fazer. O valor dele é infinitamente maior. As pessoas também precisam saber disso. Então, eu acho, Rafa, que é importante a gente não parar de produzir. A gente continuando produzindo, a gente vai chegar a uma melhoria técnica. A gente vai refinando o nosso olhar, os nossos ouvidos, a gente vai refinando a nossa percepção do qual é o conteúdo que a gente quer ter, sabe? Eu não gosto de alguns tipos de crítica, porque eu prefiro pensar que a pessoa fez o melhor que ela podia naquele momento. Sabe? Eu acho que fica mais generoso com o outro. Entendi. Eu recebo muitos críticos de cinema aqui, Paty. E assim, crítico de cinema, você sabe, sempre é uma polêmica. É mais polêmico que a época da pornô chanchada no Brasil. Então, é complicado. Cada um pensa de uma forma e realmente é muito complicado. Mas é uma profissão, vamos dizer assim. Alguns não só são críticos de cinema, né? São outras coisas também. Mas é muito complicado você analisar uma obra, porque tem muita questão em jogo, né? Eu entendo o lado de vocês, produtores, vocês estão dentro do lado de vocês, sabem a dificuldade que é fazer aquilo ali acontecer. E, obviamente, quando... Assim, o que vocês acham dessa crítica? Não sei o que, o cara vai lá e pá, malha o filme. Eu imagino que deve ser um negócio, assim, deve doer no coração. Tem amigo meu, que eu não vou citar nome, mas o primeiro nome dele tem 3 letras. Ele já fez um filme que eu não gostei. O que eu fiz? Eu fiquei na minha, assim, ó. Fiquei na minha. Eu falei assim, olhei pra cima, assim, sabe? Eu olhei pro lado, falei assim, pô, entendeu?
Mas, assim, se me perguntarem, eu vou falar o que eu acho. Mas, de qualquer forma, eu sei que algumas pessoas, às vezes, perdem um pouco a mão na hora de tentar analisar uma obra e acabam sendo realmente, como, sei lá, acho que até mal educados, né? Até mal educados em alguns sentidos. Exatamente, Rafa. Eu acho que a colocação é essa. Eu acho que você pode fazer a crítica, a função é essa, de fazer crítica, porque a gente está muito cercado de engenheiros de obras prontas, né? As pessoas, assim, elas têm. Mas qual é a solução? As pessoas não imaginam o quão difícil foi aquilo. E, tipo assim, vamos pensar. A pessoa pode só não gostar. Não precisa ser deselegante com o profissional que fez, sabe? Eu acho que tem um tom que vai além. Uma coisa, eu penso, que é a crítica, outra coisa vira uma coisa muito pessoal, né? Quem fala mais de quem está falando do que da obra que ele está falando. Assim, eu sou um defensor da liberdade, obviamente. Sim, claro, No primeiro claro. momento eu defendo, cada um fale o que você quiser. Você Sim, sim. não gostou do filme, argumente. Aí a questão do argumento é que realmente, às vezes, tem uns que têm muita habilidade. Fala mal pra caramba, falando de coisas tão bonitas. Você fala, caraca, pô, o filme é uma bosta mesmo, caraca, maneiro, adorei, vou botar no quadro aqui. Mas, de qualquer forma, eu sei que tem gente que perde um pouco a mão. Eu imagino agora como é que deve ser, né? Com tanta gente fazendo crítica, mas não são críticos. Então, é uma loucura, é uma doideira danada. Eu escrevo há mais de 10 anos para um site muito famoso, que é o Cinepop. Tal. Eu já escrevi 300 milhões de críticas lá. E já teve gente vindo tirar satisfação por coisas que eu escrevi no meu blog também, no Guia do Cinéfilo e tal. Mas, assim, eu nunca tentei... pelo menos eu tento não desrespeitar ninguém, mas, obviamente, eu vou falar o que eu senti quando eu vi algum filme, né, e tudo mais. Eu acho que uma grande questão que acontece na hora da análise de um filme, Paty, e eu acho que é aí que está o problema entre a galera que faz o filme e a galera que está assistindo o filme para fazer uma crítica, para analisar aquela obra, é a questão da pretensão. Essa palavra, pretensão, ela é muito complicada. Muito complicada. Porque aí você parte de. Você que está escrevendo, você acaba partindo de princípios, entendeu? Do que você acha, dos seus achismos. E às vezes não é nada daquilo, né? Então é muito complexo, é muito, muito, muito complicado. Sim. Então realmente uma coisa muito complexa. Mas você acha que os críticos de cinema, Paty, com suas notas, textos, bolinhas, estrelinhas, bonequinhos, eles realmente influenciam hoje em dia a ida ou não do espectador para ver um filme? Engraçado, eu não acho, Rafa. E acho uma pena, porque eu acho que a gente deixou de prestigiar os críticos, porque os críticos que têm conhecimento de causa, que são cinéfilos, que têm referências, virou uma coisa que, igual todo mundo é técnico de futebol, são coisas distintas. Uma coisa é um achismo, outra coisa é uma propriedade de causa. Quando você vai e faz uma argumentação embasada em referências mesmo de cinematográficas, de construções de filmes antigos e tudo isso, eu acho que se justifica. E acho que a forma que você escolhe de colocar a sua escrita. Essa coisa que todo mundo tem uma opinião, é tão louco que você pega uma obra que você vem de ame a odeie muito rápido, né? E aí isso acaba atrapalhando, mas ao mesmo tempo você tem que pensar assim, a diversidade de público que a gente tem. Quem vai ao cinema de verdade? Sabe? Verdade, Porque verdade. é muito curioso. Então, assim, eu sinto falta que os críticos também tenham essa formação e que abandonem o eu. Não é você como crítico, eu identifico que não é o que o Rafael gosta, é um contexto técnico do que você está falando ali. Porque gosto tem uma coisa muito pessoal, né? Por exemplo, eu posso amar bolo de cenoura e você odiar. Isso não quer dizer que bolo de cenoura seja mais gostoso ou não do que o de chocolate, mas são gostos diferentes. Mas você pode dizer que o bolo está bem feito, não é verdade? Que ele tem uma boa aparência, que ele está bem apresentado, que ele até é saboroso, pode não ser o seu sabor preferido, né? Eu acho que são cuidados e elegâncias também, Sim, como claro. um todo, né? Perfeito. O Nicolas Cage, então, eu falo que eu adoro ele, eu falo que eu odeio ele. É uma loucura em minha vida, é uma gangorra na minha vida. Agora, o queridinho dos cinéfilos é um diretor chamado Hamaguchi. Ryosuke Hamaguchi. É um diretor queridíssimo do cinema. Aí eu já vi gente falando mal do cara, porque o cara tá lá em cima, na crista da onda. É muito complicado, mas eu tenho, assim, eu gosto dos críticos que respeitam
a obra, que assistem aquele filme, porque gostam de cinema. Exato. Esta que é a grande questão, e aí que mora o grande... Que é o bem maior, né? O bem maior é o cinema, né? Com certeza. Seja eles de filme de super-herói, os filmes ditos de arte, né? Que eu odeio esse termo, mas filmes de arte, o cinema brasileiro, cinema argentino, cinema inglês, jamaicano, importante é o cinema. Paty, seguinte, já está chegando aqui na nossa parte final, que é o Bumerangue Cinéfilo. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte, Paty. Lembra do programa da Marília Gabriela? Que ela perguntava, uma cor, uma roupa. É assim. Então, eu vou fazer são quantas perguntas tem aqui? 4 perguntas. Eu corei já, vai. Calma que você vai ver. 4 perguntas, e aí você responde com uma palavra ou com um pensamento assim, mais sucinto, tá bom? Vamos lá, então. E desde já te agradeço pela presença aqui no meu humilde lar cinéfilo. Prazer. Poxa, você deu uma aula aqui, um show, o pessoal tá adorando essa entrevista aqui. Já tô... Meu zap, cadê meu zap? Já tem um monte de gente mandando mensagem no zap. Eu falei, gente, manda mensagem no chat para a moça poder ver que vocês estão gostando, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Mas vamos lá, então. Seguinte, Patrícia Chamon, produtora do Rio de Janeiro. O que mais incomoda uma produtora audiovisual, Paty? O que mais incomoda? A primeira coisa que vem, eu sei que algumas coisas devem incomodar, a primeira coisa que vem assim na... Eu acho que a falta de respeito no set por parte dos colegas. Olha, um ponto interessante esse. Muitos colegas nossos são muito gente boa na rede social, sim, mas no set, em especial com as produtoras mulheres, eles são desrespeitosos. Que isso, a gente precisa falar de respeito no set. Caramba! A gente precisa... Porque, na verdade, as pessoas falam que sempre foi assim, mas o sempre foi assim não quer dizer que estava certo. Né? Verdade, a gente precisa falar, na verdade, de assédio. Sim. Sabe? A forma como você fala, o tom do que você fala, as piadas que você fala. Eu lembro que uma vez eu provoquei um colega de trabalho e ele estava fazendo uma piada de um tom muito ruim. E eu falei para ele que as mulheres que estavam ali, elas eram exatamente como a mãe dele, a esposa dele e a filha dele. Se ele contaria aquela piada se uma dessas 3 mulheres estivesse ali. Ele falou para mim que não. Então, eu lembrei a ele que todas as mulheres que estavam ali, elas ocupavam esse mesmo lugar na vida de alguém. Sabe? Porque a gente precisa falar disso, sabe, Rafa? Sem ser chata, mas assim, chamando atenção, porque as pessoas têm o vício de fazer, mas não pode fazer. Claro. Entendeu? Claro. Realmente é complexo pra caramba. Imagino toda... Sempre vai ter, não adianta, sempre vai ter as maçãs podres, Paty. Infelizmente, sempre vai ter. E, infelizmente, a vida também surpreende muito negativamente a gente, às vezes, né, com uma pessoa, É complicado pra caramba. É complicado, Paty. Eu imagino qual... assim, até para vocês tomarem uma decisão, né, em relação a alguma coisa e tal, é muito complicado também, né? Porque tem aquela pessoa também que se sentiu atingida e vocês têm que também ajudar, né, aquela pessoa, né, dar uma assistência. Ela tem que ser acolhida. Né? Exatamente. O pessoal tá até batendo palma aí, o Alisson. Isso aí. A Carol também, excelente colocação sobre a questão delicada do respeito do set de filmagem. É isso aí. Por mais respeito, pessoal, vamos respeitar aí o coleguinha ou a coleguinha de trabalho, pelo amor de Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus, vamos lá, somos todos profissionais que amamos essa arte, pelo menos alguns amam essa arte. Vamos respeitar. Eu tenho certeza, vou jogar uma energia positiva para você, Paty. Isso aí. Para vir só gente bacana aí no seu set. Sim, só gente do bem. E quando vier alguém ruim, que você também tenha todos os elementos perto de você para você tomar as decisões que precisa tomar, porque tenho certeza que você é uma pessoa que vê muito por sua equipe. Isso é importante. Isso é muito importante, Paty. Muito importante. Sim. Mesmo. A Mariana está falando, lições de Paty sabe falar com a maior delicadeza. Paty, vamos continuar aqui então. Patrícia Chamon. Indica um filme brasileiro que você gosta muito, mas você acha que as pessoas não viram? Assim, que as pessoas não viram tanto, poucas pessoas viram. Eu sei que deve ter muito filme aí, mas um filme assim, pode ser algum que você trabalhou.
que viesse na sua cabeça. Eu tenho uma paixão que eu gosto muito de uma comédia que a Betsy de Paula fez, que é o Vendo a Lugo, que é com a Marieta Severo e com a Natália Timber. E eu acho as duas grandes divas, sabe? Elas dão o tom. É uma comédia elegante, fina, e eu acho que as pessoas pouco assistiram essa obra. Eu vi essa obra. Eu não posso falar o que eu achei, não. Mas tudo bem. Olha, Mas eu vi essa obra. olha, malvadeza. Patrícia chamou, olha só. Olha, não perco a piada, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não perde a piada. Só Isso. assim. Cinéfilo é uma pessoa sincera, Paty. Cinéfilo é uma pessoa Isso. sincera. É Claro. complicado, é complicado. Olha só, Paty. Qual o streaming que você mais assiste na sua casa, Patrícia chamou? Você pode falar isso? Tem algum problema? Teve produtor aqui falando que não iria responder essa pergunta. Falei, eu acho que eu não posso. Não pode? Então não pode. Então tá tudo bem. Não, sem problema. Eu entendo perfeitamente, sem problema. Eu assisto todos. São todos ótimos, né? Não, beleza, perfeito. Todos maravilhosos. Perfeito, show de bola. Viva o streaming mundial aí, show de bola. Paty, uma pergunta agora, assim, da sua vida cinéfila, cinematográfica. Ao longo da sua vida, Paty, qual foi o cinema que você mais assistiu a um filme? Você tem noção, assim? No cinema em si? Uma sala física que você mais assistiu um filme? Algum cinema que era perto da sua casa? Você ia com suas amigas? Quando eu era criança, há muito tempo, eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a gente ia no Palácio. Olha que bacana. E eu lembro, tenho uma memória, que eram os filmes dos Trapalhões, aquelas filas quilométricas. Você estava na fila já para a terceira sessão, você já estava na fila. Era um evento. Então, por isso que a experiência de ir ao cinema, para mim, ela é tão mágica. Sabe? Porque ela tinha outra coisa, não era aquela coisa fria de entrar, comprar o ingresso e sentar na sala, não. Ela tinha todo um preparo para aquilo ali. Por isso eu gosto tanto do cinema de rua, Rafa. Eu também adoro. Eu tenho a honra de falar para todo mundo que o primeiro cinema que eu vi na minha vida foi no cinema de rua. Ele tinha 2 andares. Então eu achava sempre que o cinema tinha 2 andares. Eu coloquei isso na minha cabeça quando era criança. O cinema O América, foi o América ou o Carioca aqui no Rio de Janeiro, na Praça São Espen. Então, para mim, sempre o cinema tinha 2 andares. Porque quando eu vi Robin Hood, do Kevin Costner, a primeira vez, assim, minha cabeça, minha vida virou uma doideira danada. Meu grande avô me levou para ver esse filme. Meu vovô querido está olhando por nós lá de cima. Sabia tudo de cinema, esse velhinho danado. Paty, seguinte. Agora é uma coisa, assim, a última pergunta, Paty, para a gente fechar esse programa com chave de ouro. Assim, é uma pergunta que vai te pegar meio de surpresa. Então, se você não souber, não tem problema, porque realmente eu estou pegando assim na memória. Mas vamos ver se você consegue me responder. Para a gente finalizar o programa com chave de ouro, já agradecendo a grande audiência. Já batemos até a Rede TV hoje aí, ó. Carol, um beijo para você. Alisson Oliveira, Mariana, todo mundo que já teve aí, a Rafinha também teve com a gente. Patrícia Chamon, querida amiga, querida produtora. Qual é seu filme favorito com Nicolas Cage, Patrícia Chamon? Com Nicolas Cage? Você lembra de algum filme do Nicolas Cage? Se você não lembrar, não tem problema. Não, eu lembro. Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Tá bom. Vale. Não, mas eu quero deixar registrado que o meu filme preferido da vida, pode falar. É Perfume de Mulher. Olha isso, olha só. Um filme que tem Al Pacino, Seymour Hoffman, Frida Daniel. Sabe aquele filme que você assiste várias vezes e cada vez que você assiste, ele está num momento da sua vida? Eu acho que as pessoas... Assim, é o meu preferido, sabe, Rafa? Que bacana, aquela cena de tango, né? Com Gabriele Anwar. Eu boto sempre lá no guia. É uma coisa maravilhosa. Né? Um filme muito bacana. Que ele até fala de várias outras questões ali. O pessoal às vezes se prende muito na cena de tango, mas o filme é bem mais amplo, né? Ele tem várias questões muito interessantes. O Tenente Coronel Frank Slade. A minha memória cinéfila é um negócio maravilhoso. Palmas para mim, muito obrigado. Meio rabugento, né? Meio rabugento, olha só, cara, grande Al Pacino. Muito bom esse filme, realmente, isso daí é sensacional. Bacana, Paty, show de bola. Um dos filmes da minha vida é Um Sonho de Liberdade, eu tô sempre falando, um filme que eu adoro, Shawshank Redemption, entre outros também clássicos, filmes europeus, que eu nunca cito, porque o pessoal às vezes entra lá no meu Letterboxd
e fica vendo lá as loucas listas que eu faço. Mas, Paty, parabéns, você passou no teste aqui do Cotoqueiro Fantástico, já tá bom, falou. Paty, olha, eu quero te agradecer demais pela presença. Eu que agradeço. Adorei vários pontos maravilhosos que você levantou, enriqueceu aqui esse nosso debate, essa coisa que eu faço toda semana de tentar refletir mais sobre cinema. Prometo também refletir sobre muitas questões que você falou, porque é muito bacana refletir sobre o que as pessoas pensam, mesmo se às vezes pensem diferente da gente, uma coisa ou outra. Sim. Isso é muito bacana, faz parte do nosso entendimento do conhecimento universal, né? Esse conceito que eu criei meio louco na minha cabeça. Mas, assim, muito obrigado por todos os pontos que você levantou. A questão da acessibilidade foi maravilhoso. Ninguém tinha falado disso aqui ainda no Guia do Cinéfilo. Acho que enriqueceu bastante para a galera também refletir sobre isso. E, Paty, muito sucesso Amém. Na sua carreira, muito sucesso. O pessoal adorou, a Alisson Oliveira, a Carol Dib. Olha, muito sucesso, que tudo corra bem, que você sempre tenha pessoas especiais perto de você, Paty. Eu já vi que você é uma pessoa muito ligada nessa coisa de energia, né? Essa coisa do grupo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, Paty. Isso é muito importante. Eu que agradeço, Rafa. Foi uma noite maravilhosa. Que Deus guarde e proteja você, sua casa e todos nós, né? Com certeza. Tá bom? Com certeza. Um beijo bem grande. Deixa eu só passar a agenda aqui dos próximos convidados rapidinho. Pode passar. Amanhã a gente vai entrevistar o Álvaro Campos, cineasta, ganhou o prêmio de melhor roteiro aqui no Festival do Rio do ano passado, mas ele teve que transferir a entrevista para amanhã, então amanhã a gente tem 2 entrevistas, tá? Isabel Paranhos, diretora de arte, professora lá da PUC Rio, e depois temos o Álvaro Campos, diretor, trabalhou lá na MTV, tem um monte de roteiro de comédia, vai ser muito bacana. Então, amanhã, 7 horas, depois 8h30. Semana que vem, a gente tem Pedro Azevedo, programador do Cinema Fantástico, Cinema do Dragão, lá na minha fortaleza querida, que eu tô saudade de visitar. E também, depois, na semana que vem, a gente tem o Luiz Joaquim, que é o novo programador do São Luís. Grande Luiz Joaquim, esse cara é fera demais. Depois a gente tem também o Pedro Butcher aqui, o Del Cardoso, o diretor do Cabeça de Negro, filmaço brasileiro, o Euler Fênix, Sabrina Colares, do sensacional documentário Currais. Isso é sensacional, pessoal. Só gente bacana, gente especial. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Paty, milhões de beijos para você. Corações e números para você. Fiquem com Deus. Pessoal, viva o cinema. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Valeu.